Aprender a vender transformou a minha vida e a minha forma de ver o mundo. E eu vou fazer esse vídeo aqui pensando justamente no porquê que eu acredito que todo mundo deveria aprender a vender, independente se você tem um produto, se você tem um serviço ou algo do tipo. Vender vai muito além de vender alguma coisa, né? Vender uma caneca, um caderno, um curso ou algo do tipo. Antes de eu explicar para você, eu quero te trazer um pouco da minha trajetória, de forma bem simples ali, tá? Eu sempre busquei a ideia de ser mais independente em relação às coisas. Eu tive uma época que eu andei de skate durante uns 10 anos, né? E eu nunca fui um excelente profissional, né? Um excelente skatista, mas eu conseguia sempre influenciar as pessoas das coisas que eu comprava, na base da indicação mesmo ali, né? E eu comecei a produzir conteúdo, a gravar conteúdo de skate, né? Vlog ali e tal, vídeo pro Instagram. E eu pensei, cara, eu vou fazer parcerias de marcas, né? Para que eu não preciso comprar as minhas peças. Quem anda de skate sabe que skate é caro, né? É um investimento alto ali. E eu comecei a prospectar, eu nem sabia o que era prospectar na época, marcas de skate e que tivessem correlacionadas ali. Eu lembro que a minha primeira parceria foi com uma academia, muito engraçado, né? Totalmente fora ali. E eu lembro que na modalidade que eu participava, ninguém tinha feito ainda, né? Uma parceria com uma academia. Então eu consegui uma parceria com uma academia na cidade e eu comecei a tomar não de marca. Não, e não, e fui atrás de roupa, fui atrás de peça de skate. E eu comecei a entender que eu precisava agregar mais ao meu produto. Isso de forma inconsciente, tá? Eu não tinha essa percepção. Então eu comecei a me posicionar diferente. Isso me fez fechar patrocínios ali, parcerias com marca de roupa, com marcas de peças, com energético, marca de energético. E aí chegou num determinado momento que eu queria viajar, né? E querendo ou não, aquilo ali me ajudava, mas não era uma grana que ela era o suficiente, vamos colocar dessa forma. E eu decidi, eu juntei uma grana ali. Na época eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava ali na obra, totalmente fora, né? E andava de skate nos horários vagas. E eu decidi criar uma marca, eu decidi empreender. Né? Eu sempre tive esse desejo, mas ali eu tomei uma decisão. O meu primeiro projeto de empreendedorismo, vamos chamar assim, foi uma marca que se chama Zaratã, né? Eu fiz ali uma ideia do que eu queria, né, tal, em cima da marca. Eu não sei fazer design, eu não sei fazer nada, mas eu falei, cara, eu vou mandar fazer isso aqui e vou dar um jeito de vender. Fiz umas camisetas, vendi para uns amigos, depois fiz ali mais algumas coisas e fui vendendo, fiz boné e o pessoal foi comprando. Então, às vezes eu vinha para São Paulo sem grana, tipo assim, R$ 100 no bolso e uma pilha de camiseta. Eu vendi aqui, eu só tinha certeza absoluta que era a minha única chance, vender aquilo para que eu pudesse almoçar, né, e voltar para casa. Então, sempre foi nessa ideia. Quando eu decidi fazer a Zaratã, eu comecei a ter essa percepção. Eu lembro que uma vez, isso foi em 2020, tá? É, eu fiz uns shapes, para quem não sabe, é aquela madeira do skate, né? Eu fiz 10 shapes. Inclusive, eu tenho um vídeo nesse canal sobre esse vlog desse dia, né? E eu lembro que, se eu não me falha a memória, eu paguei 50 e poucos reais, com frete e tudo, por unidade. Eu fiz 10. E eu vendi os 10 no dia. Então chegou, eu entreguei e vendi. Eu vendi a 150. E aí eu falei, caraca, eu fiz R$ 1.500 no dia. E aí eu fiquei muito intrigado com aquilo. Fiz uma segunda leva, vendi, fiz uma terceira leva, vendi. E apareceu a oportunidade de comprar parte de uma estamparia, que inclusive era a estamparia que fazia as camisas para mim. Eu fui atrás e fui abrangendo isso, né? Quando eu vim para São Paulo, eu vendi parte, eu passei para frente ali a marca, né? Os meninos ficaram cuidando lá, que ela era mais local, e vim para São Paulo. E qual que foi a primeira experiência com venda que eu tive, de fato? Foi quando eu entrei na Wiser Educação, na WhatsApp ali. Eu entrei num projeto de assessor, né? Assessor comercial. E o que eu percebi? Eu não sabia nada de venda. Nada de venda. Assim, é, e nesses 4, 5 anos de WhatsApp, 4 anos de WhatsApp, eu entrei em 2021, né? 2022, 2022, começo de janeiro de 2022. Nesses anos, o que eu aprendi? 3 princípios.
que a gente às vezes não tem essa percepção, né? Geralmente as pessoas associam vender, o vendedor ali, aquele cara chato que fica oferecendo, fica o tempo todo na cabeça do cliente, né? E eu cheguei à conclusão recente que de duas uma. Todo mundo fala de vendedor, que vendedor às vezes é um subemprego, né? Cara, arruma um serviço aí pro meu filho, nem que seja de vendedor, né? Então é visto num primeiro momento como um subemprego. Eu também tinha essa percepção. E aí eu comecei a entender que, de duas uma, ou o cara quer ter um bom vendedor, então o dono de empresa, um autônomo, ou ele quer ter um bom vendedor que vai lotar a agenda dele, que vai encher ali a ordem de serviço, ou ele quer ser um bom vendedor. Então, no final, vender é o que move as coisas, né? Então, num primeiro momento, dentro desses três princípios, eu aprendi um dos princípios mais importantes que eu levo para a vida, que é o de se valorizar. Cara, o que que é se valorizar? Não é você ser arrogante ou você se achar ou algo do tipo, mas é entender que quando você confia no produto ou na solução que você está vendendo, o maior beneficiado ele é o cliente, é o cara da ponta. Porque você vai trazer retorno sobre investimento, você vai trazer ROI para ele vai ter mais grana, ele vai ter mais espaço para trabalhar. Então, independente da solução que você vende, um serviço, o maior beneficiado é ele. Então, você não tem que estar de joelho para que o cara compre. Se você se valoriza, se você conhece o teu produto, se você conhece a tua entrega, se você tem absoluta certeza de que a pessoa vai entrar naquele teu programa e vai ter resultado alinhado com o que ela está buscando, cara, sem dúvida alguma, você precisa se valorizar. Entende? Segundo ponto, que ele é muito contra-intuitivo. Você não pode fazer questão, sabe? Fazer questão no sentido de ficar insistindo até que o cara compre. Quem aprende a vender aprende sobre ser protagonista. Ou seja, então existem inúmeros pontos que talvez não é o momento de compra, às vezes a pessoa está sem grana, às vezes não é o teu cliente ideal, a tua persona, o teu ICP. Então você não pode ficar fazendo questão, gastando a tua energia vital e tempo com aquela pessoa somente. Então você tem que entender que, cara, eu tenho aqui uma solução, você tem uma necessidade, eu vou te trazer, eu vou te ofertar, eu vou te trazer essa solução. Cara, se a pessoa não quer, se ela não tá comprada com a ideia que aquilo é o momento, porque quando você fica insistindo demais, tentando demais, a pessoa desconfia. Hum, ela começa a achar que você tá insistindo porque é um negócio ruim, sabe? Porque se for um negócio bom, alguém vai comprar. Então você não fica insistindo com aquela pessoa, você vai pra próxima. É amor ao próximo, next. Ou seja, cara, não fazer questão. Eu tenho a solução, você tem um problema, eu consigo resolver o teu problema. Não é do teu interesse agora? Um abraço, salva meu contato. A gente vai falar num outro momento que você estiver pronto para esse investimento. E tá tudo bem. Então, o follow-up, né, ele é válido até um certo momento. Quando se é válido, dependendo do que você vende e o que você oferta. Terceiro ponto, cara, deixar a situação na mão. Então existe uma estrutura muito padrão ali, né? Onde o cara ele recebe um lead e tal, que vem. É muito importante que deixar a situação na mão, ela é muito ampla essa ideia. Ou seja, o que é deixar a situação na mão? Eu saber o que eu estou fazendo, eu ter previsibilidade da minha agenda, da minha recorrência, porque a pessoa que domina a venda, ela domina esses princípios, ela tem previsibilidade. Então você vai manter a tua postura, você não vai fazer questão, você vai se valorizar e você vai deixar a situação na mão. Esse cara não quer, próximo. A decisão, o investimento é até tal dia, até tal data, é para hoje, essa janela aqui, e sempre muito transparente e trazer a situação de toda a estrutura para tua mão, para que você não fique dependente. Sabe aquele cara que ele depende muito do cliente fechar? E aí nessa que ele depende muito, ele faz questão. Porque ele sabe, cara, se eu não fechar esse cara aqui, eu não vou conseguir pagar meu aluguel. Eu não vou conseguir fazer tal coisa. E aí nessa que ele faz, que ele perde a situação da mão dele, porque ele não tem domínio de outras habilidades, ele faz questão, ele dá desconto indevido, ele sai no prejuízo. Então é muito importante que você domine esses três princípios.
não fazer questão, se valorizar e manter toda a situação na tua mão. O que der para ficar na tua mão, você manter a situação na tua mão. Então você ter um bom canal de prospecção, você não depender de internet. Cara, se o Instagram sumir hoje, se o YouTube sumir hoje, você consegue ter novos clientes, você tem um canal de aquisição rodando, você tem um time pronto para prospecção, para buscar isso no mercado, para caçar o cliente, sem ser aquele vendedor herbívoro, né? Que só come o matinho. Você tem um time que é um time carnívoro, que vai atrás, que busca, que confia no teu produto, na tua solução, que tem essa visão geral do que você está construindo. Então é muito importante olhar para esses 3 pontos, tá? É muito bacana. Recente eu tomei a decisão ali de abrir a Smart Brick, né, que é a minha consultoria comercial, tanto para autônomos quanto para microempresas, e a gente faz os ajustes. É muito bacana que quem domina esses princípios, eles se aplicam a qualquer segmento, a qualquer área, porque venda é gente. Então, às vezes, a gente fica olhando muito para fora com aquela ideia de eu preciso rodar um tráfego pago e fazer um funil, isso, aquilo, uma esteira de produto, e se preocupar com LTV, com isso e aquilo, e o cara não está fazendo nem o básico, não está nem com a agenda lotada, não está nem retrabalhando pessoas que já entraram em contato, fazendo um resgate ali de carrinho prático, não sabe fazer uma call de fechamento, uma pré-qualificação, coisas básicas, uma reativação de cliente. E você ter uma pessoa te acompanhando te ajuda, encurta esse caminho. Foi com essa visão que eu criei essa ideia da Smart Brick ali, uma consultoria mais rápida, sem trabalhar uma coisa muito ampla de caramba, você tem que botar uma puta grana para rodar, para ter cliente. Não existe isso. Quem trabalha com venda e quem decidiu empreender sabe que é um trabalho constante, não existe uma estabilidade. Você precisa se manter construindo, se manter alimentando aquele ciclo. E quem domina a venda, domina a previsibilidade, domina o futuro, domina a caixa. Essa é a ideia principal. Então, se você quiser conhecer mais sobre, eu vou deixar o link aqui, você pode me puxar direto ali para a gente fazer uma análise comercial. Se você assistiu até agora, algum desses princípios faz sentido para você, cara, um prazer te ter aqui. Eu vou trazer mais conteúdos técnicos de venda aqui para o canal, tá? Juntamente ali com o que eu estou construindo, e é um prazer te ter aqui. Lembre, saia daqui com isso na cabeça. Você precisa aprender a vender. Mesmo que você não tenha uma empresa, a vender os teus projetos, a vender para tua família, a vender para o teu chefe, a vender um plano de carreira, você precisa saber vender, saber valorizar, saber se valorizar, entende? Entender que a situação ela precisa estar na tua mão. Quando você entende esses 3 pontos, você começa a ter mais tranquilidade em relação à vida. Quem aprende a vender não procura emprego, passa a dar emprego. Essa é a grande verdade. Então, até a próxima. Muito legal de ter aqui. Um abraço.